Olá pessoal, eu sou o professor Vinícius Godoy e nessa aula a gente vai resolver alguns exercícios a respeito de normalização. Então vamos lá. Exercício 1. Os ponteiros de hora e minuto de um relógio possuem respectivamente 1 centímetro e 2 centímetros. Supondo que cada ponteiro do relógio é um vetor que sai do centro do relógio e aponta na direção dos números na extremidade do relógio, determine o vetor resultante da soma dos dois vetores correspondentes aos ponteiros de hora e minuto quando o relógio marca 6 horas. Então, qual dessas seria a alternativa correta? A. O vetor tem módulo de 1 centímetro e aponta na direção do número 12 do relógio. B. O vetor tem módulo de 2 centímetros e aponta na direção do número 12 do relógio. C. O vetor tem módulo de 1 centímetro e aponta na direção do número 6 do relógio. D. O vetor tem módulo de 2 centímetros e aponta na direção do número 6 do relógio. E E. O vetor tem módulo 1,5 centímetro e aponta na direção do número 6 do relógio. Podem resolver. Vamos para a resolução? Bom, não tem muito como resolver esse exercício sem desenhar o relógio. Então, se ele está falando de 6 horas, ó, a gente tem um ponteiro apontando para baixo, mais um ponteiro apontando para cima. Se isso aqui forem vetores, então esses vetores se anulam se a gente somar os dois, né? E é isso que ele quer o módulo da soma. Então, se a gente somar, a gente vê claramente que o ponteiro de 12 vai ser subtraído de 1, que é o ponteiro de 6, né? Então, nesse caso, a hora no relógio vai ser 6 horas, o ângulo desses vetores é 180 graus, então como a gente viu lá na primeira aula de vetores, de soma de vetores, vetores com ângulo de 180 graus se anulam, né, eles se subtraem. O ponteiro da hora tem 1 centímetro, o do minuto tem 2 centímetros, como o da hora é o que aponta para baixo, o que vai acontecer? Os 2 centímetros do ponteiro do minuto menos 1 centímetro vai dar 1 centímetro apontando para cima. Então, o sentido vai ser de baixo para cima. Então, por consequência, a letra correta desse exercício é a letra A. O vetor tem módulo 1 centímetro e aponta na direção do número 12 do relógio. Tranquilo, né? Próximo. Num bairro onde todos os quarteirões são quadrados e as ruas paralelas têm uma distância de 100 metros uma da outra, um pedestre faz um percurso de P a Q pela trajetória representada no esquema a seguir. Então o cara vai fazendo um zigue-zague assim de P até Q. O deslocamento em linha reta desse pedestre teria que distância em metros? Então a gente quer obter a distância em linha reta desse. Se ele conseguisse, né, andar pelo meio dos quarteirões em linha reta, qual seria a distância que ele percorreria? Podem resolver, pausar o vídeo e resolver. Vamos para a resolução? Bom, esse é um exercício bem simples, né? Na verdade, basta a gente encontrar quantos quadradinhos tem na altura ali de P a Q e quantos quadradinhos tem na largura de P a Q e montar com isso um vetor. Olha lá, a gente tem então 3 de altura de P a Q e 4 de largura de P a Q. Então, o que a gente quer é aquela distância entre vetores e esse vetor D ali é o vetor 3,4. A gente já viu isso que isso se resolve com o teorema de Pitágoras, né? E esse vetor 3, 4 esse triângulo 3, 4 é um triângulo que a gente já viu em outros exercícios. Então, se a gente pegar 3 ao quadrado dá 9, mais 4 ao quadrado 16, isso 9 mais 16 dá 25 e a raiz quadrada disso é 5. Como cada quadra tem 100 metros, 5 vezes 100 metros, a distância então é 500 metros. E essa é a resposta do exercício, um exercício bem tranquilo de se resolver. Vamos então para o exercício 3. A figura adiante mostra um mapa de uma cidade em que as ruas retilíneas se cruzam perpendicularmente e cada quarteirão mede 100 metros, ou seja, mesma configuração da cidade anterior, né? Talvez o cara até more no mesmo lugar. Você caminha pelas ruas a partir de sua casa na esquina A até a casa de sua avó na esquina B. Dali segue até sua escola, situada na esquina C. A menor distância que você caminha e a distância em linha reta entre sua casa e a escola são, respectivamente, 1.800 e 1.400 metros,
1.600 e 1.200 metros, 1.400 e 1.000 metros, 1.200 e 800 metros. Aqui é fácil a gente ver que bastaria resolver uma das duas distâncias para a gente chegar na resposta, mas vamos resolver as duas para que fique claro como calcular cada uma delas. Ok? Então, podem calcular e pausar o vídeo, fazer o cálculo, daqui a pouquinho a gente dá a resposta. Vamos lá para a resposta do exercício? Bom, primeiro, vamos calcular a menor distância. Então, a gente vai ter que caminhar de A a B e depois de B a C. Então, a menor distância vai ser calculada fazendo esse trajeto aqui, ó. Os trajetos em linha reta, ó, de A até a B e de B até C. Então, se a gente somar essas distâncias, dá 300 metros mais 400 metros e 500 metros mais 200 metros, a gente tem uma distância total de 1.400 metros. Essa operação, fazer cálculos de distância usando só linhas retas dessa forma, é chamado também de distância de Manhattan. Tá? Assim como a gente tem a distância euclidiana, que é a distância quando a gente considera uma linha reta perfeita entre os dois pontos, a gente tem a distância de Manhattan, que é considerando quadradinhos entre esses dois pontos. Tá? Então, ela é bastante utilizada em cálculos de inteligência artificial, porque a gente evita com isso o cálculo da raiz quadrada, que é uma operação relativamente cara, e porque a gente pode trabalhar mais com números inteiros, né, já que as operações vão ser sempre mais x e mais y. Bom, voltando da divagação aqui, vamos ver agora o cálculo da distância em linha reta. De novo, a distância em linha reta seria uma questão da gente descobrir o vetor entre A e C, né, que esse vetor é o vetor que nos deslocaria totalmente em linha reta de um ponto a outro. Como que a gente faz isso? Bom, a gente vai somar essas distâncias de 400 e 200 metros no eixo Y, a distância de 300 e 500 metros no eixo X, e vai obter daí as laterais do triângulo que compõem aí os vetores que somados dão o nosso vetor C. Então, olha só, no lado A aqui nós temos 300 mais 500 metros, que dá 800 metros. No lado B nós temos 200 mais 400, que dá 600 metros. E agora a distância D é de novo calculado aí pelo nosso querido Teorema de Pitágoras. Tá? Então, se a gente fizer a conta, a gente vai ter que D ao quadrado igual a 800 ao quadrado mais 600 ao quadrado. 800 ao quadrado é 640 mil, mais 600 ao quadrado, que é 360 mil, isso dá 1 milhão. A raiz quadrada de 1 milhão é 1.000 metros. Então, a gente teria aí em linha reta 1.000 metros. A resposta, então, a distância caminhada mais curta é 1.400 metros e a distância em linha reta é 1.000. Isso é a resposta que estava lá na letra C do exercício. Vamos então para o exercício 4. Na figura são dados os vetores A, W e V, sendo U a unidade de medida do módulo desses vetores. Pode-se afirmar que o vetor G igual A menos W mais V tem o módulo de... Então, vamos lá. Qual que é o módulo da soma desses vetores que estão aí na tela? Podem resolver e pausar o vídeo. Daqui a pouco eu venho com a resposta. Bom, vamos lá? Esse também é um exercício simples. Ele está falando para fazer a soma desses vetores, né? Então, na verdade, aquele cálculo ali, A menos W mais V. Aqui já fica bastante óbvio, como A e W são iguais, que A menos W vão se anular. Então, olha lá, G igual a menos W mais V. A menos W são iguais, então vai acabar dando a fórmula G igual V. Então, basta calcular o módulo de V. O módulo de V, nesse caso, está bastante direto, né? O módulo de V vai ser 4, porque V tem 4 em X e 0 em Y. Então, é um módulo fácil de calcular. Bom, exercício 5. Determinar o módulo do vetor A em unidades de medida, sabendo que A igual a 5i mais 12j. Olha só, aqui a gente está usando aquela outra notação de vetores que a gente viu no final da aula, né? A notação com base nos vetores do eixo de base. Então, o que ele quer ali? É só a gente lembrar que esse é o vetor 5,12, né?
só é uma notação diferente para o vetor 5,12. Aquele vetor lá é a medida, né? Como no vetor x eu tenho 5,0 e no outro eu tenho 0,12, a soma disso dá direto 5,12. Então, beleza. Como é que eu calculo o módulo desse vetor, ou seja, o tamanho desse vetor? É simplesmente, de novo, o teorema de Pitágoras. Olha lá. Então, o A vai ser 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, o A vai ser 25 mais 144, o A ao quadrado vai ser 169, tirando a raiz quadrada disso, o tamanho desse vetor é 13. Pronto, está resolvido o exercício. Exercício bem direto. Vamos lá para o exercício 6. Determine um módulo de R sabendo que R igual a mais B. Então, de novo, ele quer o módulo de um vetor, né? Então, a gente já pode se preparar para uma operação de raiz quadrada aí. Só que esse vetor vai ser a soma de dois vetores. Esses dois vetores estão, de novo, naquela forma com base nos de base, são vetores tridimensionais. O vetor A é o 3i mais 4j mais 2k, e o vetor B é o menos 3i menos j mais 2k. Então, como é que a gente calcula isso? Pode fazer o exercício, pausar o vídeo, e daqui a pouco eu venho com a resposta. Outra resolução bem direta, né? Basta eu fazer a soma dos vetores. Como é que eu faço isso? Eu ponho todo mundo somado. Então, vou lá, 3i menos o 3i do B, o 4j menos o j do vetor B, e o 2k mais o 2k do vetor B. E aí, com isso, eu tenho como resultado o vetor R, que é 3j mais 4k. E aí, de novo, né, um vetor que tem 3 e 4 nas laterais, eu vou fazer, então, 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Isso dá 25. E a resposta é que o vetor R tem como módulo 5 unidades de comprimento. Vamos lá para o exercício 7. Então, dados os vetores U, V e W, de acordo com a figura, construir o vetor 2U menos 3V mais meio W igual a S. Podem pausar o vídeo e construir o vetor. Bom, vamos para a resolução. Isso aqui é simplesmente um exercício geométrico. Então eu pego esses vetores e simplesmente desenho eles dos tamanhos. Então, como eu sei que é 2U, eu tenho que desenhar com o dobro do tamanho daquele U que está ali, né? Então olha lá como é que ele fica na solução. Como eu sei que eu quero menos 3V, eu tenho que pegar o V, inverter o sentido e triplicar o tamanho dele. Olha ali como é que fica na construção. E o meio W, né? Então eu tenho que pegar o W, dividir por 2 e colocar ali na construção. Eu coloquei um na frente do outro, porque eu estou somando usando a regra do paralelepípedo. E a resposta é aquele vetor S ali. Então a solução puramente através de desenho aí. Vamos então para o exercício 8. Determinar o vetor W na igualdade 3W mais 2U igual a 1 meio de V mais W. Então a gente já sabe que U é 3, menos 1 e V é menos 2,4. E a gente quer que você calcule aí o W. Um exercício bastante algébrico. Podem pausar o vídeo e resolver. Vamos para a solução? Bom, vocês podem ver que é uma solução bastante algébrica, começando ali pela primeira linha, 3W mais 2U igual a meio V mais W. Isso é simplesmente a colocação, né, da equação proposta pelo exercício. A gente pode começar multiplicando tudo por 2, ou seja, tirando o MMC dessa fórmula, né? E aí a gente obtém aquela fórmula ali, 6W mais 4U igual a V mais 2W. Bom, como a gente quer o vetor W, vamos isolar o W. Então eu vou pegar esse mais 2W, jogar para o lado de lá, e isso vai passar ele subtraindo, né? Então 6W menos 2W vai ser o 4W. Vai ser igual ao quê? Eu vou pegar o 4U e jogar para o outro lado, então vai ficar V menos 4U. Então a gente tem a fórmula ali, 4W igual a V menos 4U. Bom, tem muitos 4's nessa fórmula, eu poderia eliminar todos eles dividindo os dois lados da equação por 4, né? É possível fazer isso, já que ao fazer a mesma operação dos dois lados da equação não altera a igualdade.
Então eu chego aqui com a fórmula W igual a V sobre 4 menos U. Então essa é a relação do W em relação aos vetores V e U. Como V e U eu tenho conhecidos, agora basta eu pegar os pontos de V e U e aplicar então as fórmulas. Olha lá. Então W vai ser 1 quarto de menos 2,4 menos 3, menos 1. Então vamos passar dividindo ali nos componentes, né? Então é menos 2 sobre 4, 4 sobre 4, mais daí aquele outro vetor, menos 3 e 1. Então menos 2 sobre 4 a gente sabe que dá menos meio. Já aplicando a subtração, eu tenho que fazer x com x, então menos meio menos o 3 do outro vetor ali. E a mesma coisa o 4 ali, 4 sobre 4 dá 1. Então, como eu estou fazendo aqui a soma dos dois vetores, eu vou ter que fazer 1 mais o 1 do outro vetor ali. Então, eu vou ter menos meio menos 3 mais 1 mais 1, né, do outro lado. Então, isso dá o vetor menos 7,5,2 e essa é a resposta, esse é o W. Então, um exercício bastante algébrico, peço que vocês pausem o vídeo e confiram passo a passo a resolução dessa equação. É muito passa para cá e passa para lá valores, então ele é um exercício mais algébrico do que visual. Vale bastante a pena vocês conferirem a resolução, porque é uma resolução interessante. Vamos lá para o exercício 9. Dados os pontos A, menos 1,2 e B, 3, menos 1 e C, menos 2,4, determinar dx de modo que o vetor CD é igual a meio do vetor AB. Então, eu tenho um vetor ali desconhecido, que é o vetor D, e eu quero determinar com base nessa equação aqui. Pode pausar o vídeo e fazer a resolução disso. Vamos lá para a resolução? Bom, primeiro a gente tem que saber que o vetor CD é formado pelo vetor que vai de C até D, ou seja, isso é obtido pela subtração D menos C. Lembrem sempre quando eu tiver vetores ligando dois pontos que a trajetória dos dois pontos é sempre dada por uma subtração. Esse é um conceito bastante importante que a gente vai usar muito em jogos. Tá? Então, da mesma forma, o vetor AB vai ser o vetor B menos A. Então, olha só, o vetor CD, começando por CD aqui, então, começando por CD, é D menos C. Como eu sei que D é x menos y, menos C, que é menos 2 e 4, eu vou fazer a conta ali, ó, x menos menos 2 vai dar x mais 2, y menos 4 vai dar y menos 4, e aquele é o vetor CD que eu conheço até agora, lá, ó, x mais 2, y menos 4. Vamos agora calcular o vetor AB, que é a segunda parte daquela equação ali, ó. O vetor AB vai ser formado pelos pontos B menos A, ok, pela posição dos pontos do ponto B menos a posição do ponto A. Então vamos lá, 3 menos menos 1 é 3 mais 1 que dá 4, e menos 1 menos 2 dá menos 3. Então esse aqui é o resultado do menos 1 menos 2. Então o segundo vetor vai ser o vetor 4, menos 3. Então agora eu posso aplicar naquela fórmula ali, ó. Eu posso aplicar esses valores naquela fórmula ali, ó. Então eu vou ter ali, ó, x mais 2, y menos 4 igual 1 meio de 4, menos 3. Se eu passar essa divisão em cada um dos componentes, eu vou ter x mais 2, y menos 4 igual a 2,3 menos 2. Agora, basta resolver cada uma dessas fórmulas, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. X mais 2 é igual a 2, que é o que a gente pode ver ali comparando o x com x, né? Y menos 4 igual a menos 3 meios. Isso é fácil de resolver, né? Então, x mais 2 passa o 2 para o outro lado, vai dar 2 menos 2, o x é igual a 0. Então, é o que a gente vê ali, ó, no vetor D, 0, vírgula. E o y menos 4 igual a menos 3 sobre 2, passa o 4 para o outro lado, então vai dar menos 3 mais 8 sobre 2, né? Menos 3 sobre 2 mais 8 sobre 2.
E aí, quando a gente faz essa conta, dá 5 sobre 2. Então, a resposta ali, ó, é que o vetor D é 0,5 sobre 2. De novo, um exercício bastante algébrico. É mais para vocês entenderem essa mecânica de que para você obter um vetor entre um ponto e outro, você tem que fazer essa subtração de vetores. O resto são cálculos com bastante álgebra mesmo. Vamos para o exercício 10. Defina as expressões das coordenadas do ponto médio do segmento de reta das extremidades A, x1,y1 e B, x2,y2. Então vamos fazer a conta. Ele quer que, na verdade, você obtenha a expressão que define aquele ponto M ali. Então pode resolver o exercício e daqui a pouco pausar o vídeo e daqui a pouco a gente vem com a resposta. Vamos então para a solução? Bom, o objetivo do exercício é deduzir a fórmula para calcular o ponto médio M da figura. Então, para a gente calcular esse ponto médio, a gente primeiro tem que definir como que a gente chega nesse ponto médio. Então, a gente já viu pelos exercícios anteriores que o vetor que define a trajetória entre os pontos A e B é obtido pelo cálculo B menos A, ou seja, B menos A daria a flecha que sai de A e vai até B, né? A gente já viu isso lá na aula de subtração de vetores, tá? Então, metade dessa trajetória, ou seja, metade dessa distância, vai dar a distância que a gente percorre para chegar em M. Ou seja, vai ser definido por B menos A sobre 2. Só tem que tomar um cuidado aqui. Essa metade dessa trajetória seria em relação ao 0, 0, porque é isso que a diferença dá. A gente quer sempre em relação... Para a gente chegar no M de fato, a gente precisa fazer em relação ao ponto A. Então, a fórmula que a gente precisa para chegar no ponto M é A mais B menos A sobre 2. Essa é a fórmula de M. Essa é uma fórmula bem interessante porque ela dá certinho, né, esse ponto. Mas ela pode ser simplificada. A gente poderia fazer o seguinte, ó. Como a gente tem dois A's na fórmula, vamos tentar somar eles dois. Então eu vou começar tirando o MMC. Então a fórmula então vai ficar 2A mais B menos A sobre 2, né? Como a gente sabe, 1A é a mesma coisa que 2 sobre 2A, então a gente não mudou nada aí. Então ficou a fórmula assim, 2A mais B menos A sobre 2. Então agora eu posso subtrair aqueles A's ali, né? Então a fórmula ficou simplesmente A mais B sobre 2. Observem que a fórmula para obter o ponto médio é idêntica à fórmula da média aritmética, né? Eu somo os dois valores e divido por 2. E essa é uma relação bastante interessante. Voltando então A e B para os seus componentes, lembre-se que A era x1, y1 e B era x2, y2. A gente vai ter então que o ponto médio vai ser definido por x1 mais y2 sobre 2 e y1 mais y2 sobre 2. Então, para a gente obter a média entre dois vetores, basta tirar a média somar os dois, né, e tirar a média disso aí em cada um dos seus componentes. Então, esse é o vídeo de resolução de exercícios. Eu sei que dessa vez o vídeo foi um pouco mais rápido, então eu peço que vocês realmente pausem e revisem essas explicações várias vezes. E por essa aula é só. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado.